Como fazer seu marido parar de olhar para outras mulheres? Considerando a situação, determine se há mesmo um problema. Olhar é diferente de cobiçar. Muitos homens ficam olhando para mulheres de maneira quase inconsciente, assim como as próprias mulheres fazem entre si. Seja bem objetiva quanto à situação para saber se precisa mesmo se preocupar. Se, por exemplo, seu marido passar os olhos pelo local e reparar na forma como outros homens se vestem, não só as mulheres, é porque está apenas curioso. Se seu marido comentar que determinada pessoa está bonita de modo sensato e apropriado, ou seja, sem usar palavras como sexy e gostosa, não há nada de errado nisso. É normal notar a boa aparência das pessoas, principalmente quando elas se arrumam bem ou mudam o cabelo. Pense, se fizesse um comentário semelhante sobre um homem, seu marido ficaria preocupado? Entenda que esse comportamento não é típico para homens. Se seu esposo estiver mesmo olhando para os seios, quadris ou traseiros de outras mulheres ou fizer comentários ou expressões faciais inadequados enquanto as examina, é porque algo não está certo. Um marido casado que encara outras mulheres é desrespeitoso, principalmente quando está acompanhado da esposa. Alguns homens agem assim porque aprenderam com a sociedade que machos de verdade são brutos com as mulheres. Nesse caso, talvez seu marido só esteja fazendo o que se espera dele. Leve em consideração os hormônios do seu marido. Homens têm altos níveis de testosterona, responsável pelo controle da libido. Por isso, acabam olhando para os corpos de mulheres de modo automático. Muitas vezes, esse hábito é desenvolvido durante a adolescência, quando os hormônios estão à flor da pele. Ver uma mulher bonita e sentir atração sexual gera uma reação química no cérebro, que dá a ideia de que o comportamento é prazeroso e contribui para a dificuldade de acabar com esse costume. Pode ser que essas encaradas sejam um hábito, como roer as unhas ou colocar o dedo no nariz. Assim, seu marido nem perceba o que faz. Nesse caso, ele pode até ficar na defensiva ao ser confrontado e tentar colocar a culpa em você, acusando-a de ciumenta, insegura e controladora. Dá para convencê-lo a acabar com esse hábito. Basta que ele queira. O segredo é ajudá-lo a identificar os momentos em que age assim e, dessa forma, desenvolver estratégias para mudar de comportamento. Tente não levar o problema para o lado pessoal. É muito fácil ficar ofendida por esse comportamento do seu marido. Você pode se sentir feia e achar que não merece a atenção dele. Porém, muitos homens agem assim de qualquer maneira, independente da aparência de suas esposas. Lembre-se de que seu marido não olha para outras mulheres porque você cometeu algum erro. Não ache que tem de ficar mais atraente para prender a atenção dele. Esse comportamento é causado por um hábito e nada tem a ver com sua aparência ou outras qualidades. Conversando com seu marido. Confronte seu marido quando o problema surgir. Aponte o comportamento no momento em que ele surgir. Deixe claro o seu incômodo, pois o rapaz pode nem perceber o que está fazendo. Diga algo simples, como: por que você está olhando para os seios daquela mulher? Para não começar uma discussão ali. Afinal, vocês provavelmente vão estar em um lugar público.
e deixar a conversa para casa. Diga a ele como se sente. Ele precisa saber o efeito que causa em você quando olha para outra mulher. Oriente a discussão em termos de: quando você faz X, eu me sinto Y. Diga que fica frustrada, com ciúmes e com raiva e se sente desrespeitada quando ele olha para o corpo de outras mulheres ou faz comentários impróprios. Depois, diga como ele pode mudar dali em diante. Por exemplo, quando você olhou para os seios da Júlia mais cedo, me senti envergonhada e desrespeitada. No futuro, espero que mostre mais respeito pelas minhas amigas e por mim. E não faça isso com ninguém mais. Não aceite justificativas para o comportamento. Ele pode tentar dizer que essas coisas são certas, normais ou inevitáveis, e até tentar colocar a culpa em você. Se chamar a atenção do seu marido, ele pode se revoltar e tentar fazê-la pensar que sua imaginação a enganou, que está louca ou que teve uma reação exagerada a algo mínimo. Esta é uma forma de evitar a responsabilidade pelos próprios atos. Se acontecer algo do tipo, tente encerrar a conversa. Vai ser difícil resolver a situação se seu marido culpa-la pelo ocorrido. Reflita se vale a pena brigar por causa desse comportamento. Se acontecer uma só vez, pode ser melhor deixar para lá. Se for algo frequente, ou seu marido culpa-la e disser que você não é atraente ou que é muito ciumenta, pode ser hora de recorrer à terapia de casal. Durante a conversa, enfatize o fato de que essas atitudes a deixam desconfortável. Talvez isso mostre que você está falando sério e que esse tipo de comportamento é completamente errado e doloroso. Tentando corrigir o comportamento. Analise o relacionamento como um todo. Se seu marido continuar tentando se justificar, mostre que está falando muito sério e diga que o casamento está ameaçado. Em um casamento saudável, nenhum dos parceiros comete qualquer ação que possa magoar o outro. Se seu marido for mesmo dedicado a você, vai ver a sua seriedade quanto ao assunto. Além de entender que fez algo inaceitável e precisa mudar para não acabar sozinho. Ajude seu marido a quebrar esse hábito. Se ele pensar que olha para outras mulheres até sem perceber, pode ser que o comportamento seja um hábito arraigado. Ajude-o a se livrar desse costume, desde que o próprio esteja disposto a mudar. Identifique o prazer que esse comportamento dá a seu marido e pense numa maneira de transformá-lo em punição. Por exemplo, se ficar excitado quando vê outras mulheres, mostre a ele uma foto de algo feio ou nojento para deixá-lo sem graça. Faça terapia de casal. Se o comportamento do seu marido for incômodo a ponto de afetar o casamento, busque ajuda profissional. Muitas vezes, é preciso recorrer a terceiros para convencer o cônjuge de que suas reações não são exageradas e que tais atitudes são destrutivas. Se tiver alguma religião definida, converse com membros da igreja para pedir recomendações e obter informações. Tente encontrar um terapeuta especializado em casais. Se a terapia de casal não der certo, ou seja, se seu marido continuar olhando para outras mulheres ou não quiser tentar mudar, considere separar-se dele. Você merece viver um relacionamento com respeito mútuo. Faça terapia individual. Esse tipo de acompanhamento pode ajudar bastante.
Ao conversar com um profissional por conta própria, você vai poder falar sobre como se sente com as atitudes do seu marido. E ele também pode querer discutir certos aspectos da vida conjugal. Se não puder bancar a terapia, leia livros que possam melhorar a sua autoestima. Considere as obras de Augusto Cury, por exemplo.